Assim, a primeira coisa que eu queria comentar é de um ciclo que a gente criou aqui na Busoft, que chama Ciclo 1, 2, 3. A gente estava falando dessa coisa de análise, o que é mais prioritário, o que é menos prioritário, e um problema que a gente sempre teve, sempre discutiu, é assim, não tem nada a ver com o que está mostrando aqui, a questão de dívida técnica. Então, uma vez a gente aprendeu com o Klaus, a primeira vez que a gente ouviu falar isso foi no Encontro Ágil, em 2007, o seguinte, que vale muito a pena você ter um cara na equipe com um papel de cleaner, o cara que faz a limpeza das coisas. Então, o que ele dizia basicamente é o seguinte, que a performance de uma equipe de desenvolvimento de software vai caindo ao longo do tempo porque o código vai ficando cada vez pior, cada vez mais difícil de entender, você vai adicionando coisas, melhorando aquele sistema e o código vai ficando mais complexo e aí você demora mais para incluir uma nova funcionalidade. E daí, a teoria dele é o seguinte, que se você tiver um cara o tempo todo melhorando aquele código para deixar o código mais coeso, menos acoplado e mais limpo, que esse cara vai fazer o tempo de todos os outros valer o dobro. Então, ou seja, esse cara faz o salário de todos os outros render o dobro. Então vale a pena você ter um cara fazendo isso o tempo todo. É o tal do cleaner, um cara que está sempre limpando o código. Na prática, é difícil você colocar isso na realidade. Você tem uma pessoa de uma equipe, por exemplo, o tempo inteiro, sem compromisso nenhum de agregar valor para o cliente diretamente, mas só melhorar o código para que os outros consigam entregar mais rápido e apresentar a funcionalidade mais rápido. E a gente começou então a criar demandas, tarefas de dívida técnica. Então, quais são as nossas dívidas técnicas? O que a gente sabe que está ruim, que precisa melhorar, que precisa deixar o código melhor, que precisa fazer teste que não tem, aquela classe de 10 mil linhas que ninguém entende mais, que a gente precisa quebrar, isso aí. Só que nunca sobra tempo, porque a gente quer agregar o máximo de valor possível. O release está chegando, a gente tem que terminar, tem que entregar. E aí, como é que a gente faz? Entrega, não entrega, deixa pro final, deixa um cara fazendo papel de cleaner. No final, o que acontecia é o seguinte, não funcionava. A gente deixava sempre esse negócio de dívida técnica pro último momento possível e grande parte das equipes não fazia nada. A gente criou o ciclo 1, 2, 3. Por quê? Porque é fácil de lembrar e é fácil de fazer. E a gente trabalha com ciclos constantes, então infinitos, né? Melhoria contínua. Como é que funciona isso? A gente fez o seguinte... Paga aí. Não, deixa aqui, tá bonito. Tá a gente tem uma história. Então, a história de usuário, normal, conceito simples, alguma coisa que vai agregar um valor. Geralmente, a história pra gente é uma coisa um pouquinho maior. Uma coisa que leva pelo menos 2 dias para um time desenvolver. Para cada história entregue, a gente tem que entregar 2 dívidas técnicas. E essas dívidas técnicas também têm um tamanho, que é bom senso. Uma coisa que a gente consegue resolver em 4 horas de trabalho. Se for uma coisa que a gente vai levar, reescrever o módulo tal coisa, já não entra no item desse, que é grande demais. A gente tem que quebrar, reescrever uma pequena parte. Então, a gente trabalha com coisas que levam até 4 horas, mais ou menos assim no chute. A gente não tem como ter certeza, a gente fecha um escopo. E 3 fast lanes. O que são esses fast lanes? A gente tem muito aqui, aquele tipo de coisa que o cara pede assim, meu, põe uma linha de total nesse relatório, pelo amor de Deus, que eu fico todo dia, eu tenho que somar isso aqui na mão, tenho que copiar, colar no Excel, somar de novo. Põe um link para a porcaria do outro relatório que eu tenho que buscar de novo, etc. Coisa fácil, assim, que a gente resolve em 1 hora, sei lá, às vezes menos, né? Então a gente segue esse ciclo é contínuo. Então a gente entrega uma história, 2 dívidas técnicas, 3 fast lanes. Tem história que leva mais ou menos tempo? É lógico, a gente não consegue fixar. A variabilidade no software é muito grande. A gente nunca faz 2 coisas iguais. Então muda. Mas a gente segue esse ciclo e ele é constante. Então dessa maneira, a gente conseguiu resolver a questão da dívida técnica que ficava sempre para fazer quando sobrava tempo, nunca sobrava tempo, nunca fazia. Então, hoje todos os times estão seguindo isso aqui. Tem algum time que não está fazendo? Hora de cobrar. Eu acho. Sempre um dia. Eu acho que todo mundo está seguindo esse ciclo. Na verdade, vou defender aqui. Na verdade, às vezes a gente tem que falar que existe o ciclo pro PO, assim, geralmente.
próximo. Não, isso aqui não. Calma, tem o ciclo, né? A gente tá ali no meio do ciclo ali. É o próximo. A gente vai enfileirando, entendeu? Então, no nosso caso aqui, nossa equipe tá fluindo. Isso é importante, é uma maneira de você manter, a gente consegue resolver as dívidas técnicas dessa forma. Então, funcionou pra gente aqui.